Vamos então lá, vamos começar falando sobre as ilhas primárias da nossa emoção, né? Já falamos em outras lives que as ilhas primárias, elas começam a formação a partir dos relacionamentos que nós temos. Nós temos um período pré, que é o período em que estamos no ventre da mãe, e acabamos nos relacionando através da mãe com o mundo exterior. Aquilo que a mãe sente, aquilo que a mãe passa, o lugar que a mãe convive, começa a influenciar a nossa personalidade, ou também o nosso temperamento. Nós começamos a desenvolver ali no ventre da mãe, depois de formados, essa questão do nosso temperamento, né? E quando nós saímos para o mundo exterior, que passamos a conviver com o pai e com a mãe, as ilhas primárias da emoção, elas são fundamentalizadas através das emoções que começamos a ter através do convívio, do relacionamento com o pai, com a mãe, com os irmãos. Ali vão se formando a nossa personalidade. Uma das marcas, uma das grandes marcas da nossa vida, que fica linkado à nossa personalidade, ao nosso temperamento, o resto da vida, é sobre o assunto que vamos falar nessa noite, que é o amor, né? E que amor é esse que nós vamos falar? Nós primeiro vamos falar sobre o amor que nós temos, que ele é construído, um relacionamento entre o feto e a mãe, né? Como eu acabei de falar, nós começamos a nos relacionar através daquilo que nossa mãe sente, né? Nós também passamos a sentir. Se a mãe tem uma gravidez tranquila, calma, vive no lar pacífico, automaticamente a tendência da criança é ser uma criança calma, tranquila. Se não, ser uma criança agitada, né? E fica uma situação bem complicada. Então, enquanto nós estamos formando a nossa personalidade, nós passamos por fases. E durante essas fases da nossa vida, quando criança, tudo que acontece durante a nossa infância fica registrado nas nossas memórias, nas memórias primárias, né? Ficam registradas ali aquilo que vamos levar para o resto da vida. Quando nós conseguimos, quando conseguimos construir relacionamentos bons com o pai e com a mãe, quando a gente é criado numa família que tem bastante amor, que tem bastante afetividade entre o pai e a mãe, o pai com os filhos, a mãe com os filhos, nós temos a tendência a nos tornarmos pessoas melhores, sabe? Nós temos a tendência a nos tornarmos pessoas melhores, a termos um convívio melhor com as pessoas. Por quê? Porque dentro da nossa estrutura emocional primária está fundamentalizado o amor, não é? Aí alguém pergunta para mim assim: pastor, como é que eu vou ter amor se eu fui criado num lar que eu não fui amado pelo meu pai, não fui amado pela minha mãe, não existia amor, era uma luta, era uma dificuldade, era uma guerra, pastor, né? O meu pai era um homem desequilibrado, era um homem que era um élbrio, perdido na vida. Não tive amor de pai, não tive amor de mãe, não tive... Como é que eu vou fazer agora? O que eu faço agora, pastor? Como é que eu vou mudar a minha vida? Primeira coisa, nós nunca podemos cobrar das pessoas aquilo que elas não tiveram. Às vezes nossos pais não nos amam porque também não foram amados. E por não serem amados, não conhecem, não têm esta consciência, este comportamento amoroso com os filhos, né? Às vezes por causa das dificuldades, dos problemas, tantas dificuldades que existiam antigamente, né? Às vezes o amor era externado de outra forma, né? E às vezes nós criamos num lar onde o pai era severo, ele cobrava muito,
Às vezes a pessoa tinha que trabalhar horas e horas, trabalho braçal, né? Não tinha muita condição, a vida era difícil. Então essas pessoas acabam tendo que não tendo muito amor. Por quê? Porque também não tiveram amor. E às vezes nós não podemos cobrar das pessoas aquilo que elas não tiveram. Eu só posso cobrar o amor de alguém, de alguém que foi amado. Se a pessoa nunca foi amada, como ela vai dar o amor, né? Então o que acontece na nossa vida quando nós não somos amados como criança? Quando não aprendemos o que é o amor? Com o passar do tempo isso vai aparecer. E o mais interessante é que essas coisas elas aparecem na nossa vida quando nós estamos já no processo de maturação, quando nós já estamos maduros, quando começamos a construir relacionamentos com outras pessoas, quando nós começamos a conviver com a esposa, com o marido, e às vezes esse sentimento que deveria aparecer durante a relação, ele não aparece, porque hoje em dia as pessoas elas têm muita paixão, né? O que tem de gente apaixonado aí é a coisa mais séria, né? Mas a paixão não tem nada a ver com o amor. A paixão já está mais ligada à parte química do organismo, que cria aquela explosão hormonal, né? Uma explosão química que vai trazer atração. Só que com o tempo isso passa. Com o tempo isso passa e o que precisa ficar é o amor. E o que é amor, né? Eis a pergunta. O que é o amor? As pessoas acham que o amor é uma boa vida afetiva, mas na verdade o verdadeiro amor é quando você vê o seu parceiro ou a sua parceira bem. Isso é o verdadeiro amor. Porque com o passar do tempo, as coisas elas vão mudando, a beleza vai passando, as coisas vão mudando e nós precisamos ter o amor. E esse amor, ele precisa ser o sustentáculo da nossa vida. Esse amor é o que vai estruturar a nossa vida. E quantas pessoas não têm amor? Ou como eu costumo dizer, costumo ouvir hoje em dia, né? Quando nós atendemos as pessoas dizem assim: pastor, eu não tenho sentimento por ele. Mas como que você não tem sentimento? Né? É porque as coisas elas são hoje forjadas dentro de um espaço de tempo muito curto. As pessoas elas fazem tudo o contrário nos nossos dias. E primeiro, em vez de se conhecer, descobrir quem são, porque uma coisa nós aprendemos: nós não casamos com beleza, nós casamos com personalidade. Por quê? Personalidade é aquilo que não muda. A beleza vai mudar e às vezes ela pode até terminar, mas a personalidade da pessoa vai continuar sendo a mesma o resto da sua vida. Personalidade não muda, não é? Então, se você casa com alguém que tem uma personalidade difícil, uma pessoa que não conheceu o amor, que não teve, quer ver uma coisa? Hoje em dia nós temos um sério problema. Há um vulto número de muitas mulheres que sofrem de uma coisa chamada carência afetiva paterna. O que é a carência afetiva paterna? É a falta do amor do pai. Durante os anos nascidos, durante a formação, a menina precisa criar um relacionamento com o pai. Sim, com o pai. Para que ela possa entender o papel do pai, o papel masculino na sua vida. A mulher procura duas coisas no homem. Ela procura proteção, né, e segurança. Então, às vezes, as mulheres não alcançam isso. Alguém me pergunta para mim assim: pastor, por que as pessoas casam, se separam, casam de novo, se separam, mulheres têm um relacionamento, têm dois, se entregam no primeiro relacionamento com pessoas que nunca viram? Sabe por quê? Porque elas querem preencher a carência que têm. Estão em busca do pai interior que não tiveram. E acabam expondo seus sentimentos e sofrendo por causa deles. Então precisamos fazer o quê?
Se alguém tem seu pai vivo, deve arrumar a sua vida com ele, construir um relacionamento bom com o pai, para que possa ter uma realização no seu casamento, da sua vida afetiva. Porque tudo na nossa vida está ligado ao lar que a gente é programado. Lembram da live da autoprogramação? Você foi programado para aquilo. Outras coisas, às vezes nós sofremos, por quê? Por causa da nossa rebeldia. Por causa da nossa rebeldia. Às vezes somos rebeldes aos pais, né? Fizemos as coisas pela cabeça, nossa, sem direção de Deus. Pai e mãe são autoridades espirituais, isso é um princípio de Deus. Tá? E às vezes as pessoas não obedecem. Quantas mulheres que estão me ouvindo agora estão sofrendo no relacionamento, por quê? Porque não obedeceram ao pai e à mãe. Né? Tomaram uma decisão errada, começaram um relacionamento errado e passam a vida inteira sofrendo com esse tipo de relacionamento. Por quê? Porque ele começou mal. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender que Deus está pronto a nos abençoar, mas para Ele nos abençoar, nós precisamos consertar o nosso altar. Existem coisas que nós fizemos durante a nossa vida que nós precisamos nos arrepender delas. Precisamos reconhecer os nossos erros, nos humilharmos, confessarmos diante de Deus e o Senhor vai nos abençoar. E aí nós vamos descobrir o verdadeiro amor, né? Porque tem muita mulher que pensa que o homem tem que fazer ela feliz e muito homem pensa que a mulher tem que fazer feliz. Nem homem nem mulher nasceu para fazer ninguém feliz. O único que pode fazer alguém feliz é Deus, é Jesus. O único que pode preencher o vazio do coração, da alma do ser humano, o anelo, né? A inquietação, a inquietude que o homem tem dentro do seu ser, o único que pode preencher isso é Jesus. E nós, às vezes, nos tornamos pessoas amargas, né? Pessoas incompreensivas, não aceitamos, né, as coisas, achamos do nosso modo estar certo e acabamos sofrendo com isso. Por quê? Porque às vezes nós precisamos voltar atrás das nossas decisões e mudar o nosso modo de ser, o nosso modo de agir. Pastor, mas eu não fui amado, não tive amor. Ei, isso foi no passado, né? Então você agora precisa, se você não teve o amor do pai, não teve amor de mãe, vocês precisam sentir, provar do grande amor de Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus, ele nos constrange por ele ser tão grande, né? O apóstolo Paulo disse que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores e por nós se entregou. Então precisamos fazer o quê? Nós precisamos reconhecer o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas para que possamos sermos felizes, porque a amargura, o ressentimento, o rancor que está no seu coração, na sua vida, a negatividade que você aflora, só tem um jeito de tirar isso. É só com o amor de Deus. Muitas pessoas não conseguem vencer, não conseguem alcançar seus ideais porque falta amor em suas vidas. Então, se nós recebermos o amor de Deus que é em Cristo Jesus, nós possamos sermos felizes. Que a felicidade da salvação é que preenche o vazio do coração do homem. As pessoas, elas andam de um lado para o outro. Sabe que eu tive a oportunidade dada por Deus de viajar por alguns países. E quase todos eles fiz uma leitura das pessoas e acabei descobrindo uma coisa. Todo mundo é igual em todos os lugares. Em todos os lugares. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no México, na Europa, onde for. Em Portugal, as pessoas são iguais. O ser humano, ele é igual. A forma de se conduzir, a forma de sofrer, pessoas se ressentem, se amarguram, pessoas vivem angustiadas, oprimidas, abatidas. Por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz na mão do maligno.
Então, o inimigo, ele é sagaz. A sua força maligna, o seu império das trevas, que trabalha no mundo espiritual, que é tenebroso, tem oprimido cada vez mais e mais as pessoas. Muito, 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 muito mais as pessoas. Por quê? Nós estamos chegando perto do fim. Então, os ressentimentos, hoje em dia existe um vulto número de pessoas com doenças malignas, sofrendo, depressivas, angustiadas. E alguém pergunta, de onde saiu tudo isso? Por causa da falta do amor. O amor, ele tem o poder de mudar a vida das pessoas. O amor, ele tem o poder de mudar a situação que você está enfrentando. Você veja só, o amor, ele é tão poderoso que nos libertou da condenação. A Bíblia diz que outrora nós estávamos condenados à perdição para sempre, perdidos eternamente. Mas o que a Bíblia diz? Deus nos amou. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo inteiro, né? Que deu o seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você veja, né? Ele era o Filho unigênito. O que é unigênito? Né? Ele era o único. Mas ele morrendo na cruz, derramando o seu sangue, ele tornou-se o primogênito. Porque ele é o primeiro dos filhos de Deus. Quando nós chegamos a Cristo e temos um relacionamento profundo com Ele, quando deixamos de lado o nosso ego, o nosso eu, de estarmos sempre em primeiro lugar, sempre vencermos, né? A nossa palavra ser a única falada, quando passamos a ter uma vida mais voltada ao Senhor, quando entramos pelo caminho da santificação, da humilhação, provamos do amor de Deus e agora temos uma nova vida. Quando a Bíblia diz assim, as coisas velhas passaram, o que são as coisas velhas? As coisas velhas são aquelas coisas que você fazia antes de conhecer a Cristo. Aquelas coisas que você fazia, a forma que você procedia, ficou para trás. Agora, tudo se fez novo. Então, se tudo se fez novo, eu preciso viver uma nova vida em Cristo Jesus. Eu preciso viver uma nova vida em Cristo Jesus. Porque quando eu estou vivendo uma nova vida em Cristo Jesus, eu sou preenchido pelo amor de Deus. E quando o amor de Deus ele preenche a minha alma, automaticamente, todas as carências, né? Todas as coisas que outrora eu tinha na minha vida que me traziam falta de paz e de alegria, né? Que não me trazia contentamento, agora eu tenho contentamento, porque a alegria da salvação, ela faz isso nas pessoas. Como disse aquele homem, quando ele estava pregando, o nosso coração saltava de alegria. Então o poder do Evangelho, o Evangelho, ele não faz restauração, né? O Evangelho faz pessoas novas. Ele não restaura nada, ele faz tudo novo. O poder do Evangelho. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o problema é que às vezes nós queremos o amor de Deus, queremos amar o Senhor, queremos amar a Deus, mas queremos continuar amantes do mundo. E aí não tem como. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você consegue entender isso? Que se você ama o mundo e as coisas do mundo, o amor do Pai não está na sua vida, né? Porque a Bíblia diz, não ameis o mundo e nem que há no mundo, porque aquele que ama o mundo tornar-se-á inimigo de Deus. E às vezes a gente quer amar o mundo, quer amar a Deus e ser amante das coisas do mundo, né? É como alguém me perguntou para mim um dia, pastor, eu posso beber? Eu digo, pode. Eu posso fumar? Pode. Eu posso fazer o que eu quiser? Você pode fazer o que você quiser. Você só não pode ir para o céu, meu filho, né?
Vocês dão essa vida de pecado, vida de malandragem, de adultério, de fornicação, vida de ajeitamento das coisas erradas, alguém querendo ajeitar o caminho torto, né? Isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. A única coisa que pode levar-nos para o céu é uma nova vida em Cristo Jesus, abandonando as velhas obras, deixando os rudimentos. E aí o amor de Deus, ele vai estar na nossa vida. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo, angustiadas, oprimidas, atribuladas, pessoas pensando em tirar a vida, em tantas coisas. Por quê? Por que estão nesse estado? Porque o seu ego não é massageado. E hoje nós vivemos numa geração em que as pessoas adoram ter o seu ego massageado. As pessoas adoram ser ovacionadas, serem louvadas, exaltadas. Não. A Bíblia nos mandou, Jesus nos mandou pregar o evangelho a toda criatura. Quando João apareceu, hoje em dia nós temos como nós dissemos assim, hoje em dia existe um ajeitamento, né? As pessoas querem ajeitar a entrada do reino do céu. E não tem ajeitamento. Jesus diz, entrai, porfiai. Entrar pela porta estreita. A porta estreita. Por quê? Porque a porta larga é que leva à perdição. Não é? E o que o Senhor pede que eu preciso mudar? Eu preciso mudar o meu comportamento. Né? Quando a Bíblia vai falar sobre os frutos da carne, a Bíblia está falando de comportamento. Ela está dizendo que eu preciso mudar os meus comportamentos maus em comportamentos. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz assim, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você, irmão? Você que tem um mau comportamento, transforma este mau comportamento no bom comportamento. E às vezes nós andamos irritados, angustiados, por quê? Porque nós não queremos ter um relacionamento profundo com Deus. Nós não queremos nos apresentarmos diante do Senhor, clamarmos, buscarmos a sua presença, estarmos ligados a Ele. Quando isso acontece, a Bíblia diz assim, que a esperança perdida adoece o corpo. Por que as pessoas estão ficando doentes? Porque elas não têm esperança. E a nossa esperança é Cristo Jesus. O Senhor disse que no mundo nós teríamos aflição. Né? Nem tudo é um mar de rosa, como alguém ensina. Nós temos lutas, temos tribulações, temos angústias, temos sofrimento, nós passamos por vales, desertos, dificuldades, vários problemas. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Uma palavra do apóstolo Paulo, que ele é bem marcante, ele diz, eu combati o bom combate. Eu combati o bom combate, corri a carreira e guardei a fé. Às vezes na nossa vida está faltando fé. Por que guardar a fé? Porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Para que possamos recebermos uma bênção, para alcançarmos a vitória que tanto nós queremos, nós precisamos ter fé. Precisamos usar a nossa fé. E a nossa fé vai nos trazer vitória. O que é fé? Fé é aquilo que você não tem, mas você acredita que vai ter. Né? Traduzindo numa palavra mais contemporânea, né? Acreditar naquilo como se fosse a última coisa que existisse. E quando nós começamos a usar a nossa fé, nós começamos a agradar ao Senhor e passamos a sentirmos mais do seu amor. Porque as pessoas hoje em dia sofrem porque são mal amadas. Não tem o amor do pai, não tem amor dos filhos, não tem amor do marido. Eu atendo todos os dias quase as pessoas sem amor.
E aí o que o ser humano faz? A primeira coisa que ele faz é o egoísmo, né? A pessoa chega e diz para mim, pastor, eu vou tirar a minha vida. Eu digo, você é egoísta. Quantas pessoas estão lutando num leito de enfermidade, numa UTI, lutando com essa praga do coronavírus que está aí, né? Pessoas com câncer, fazendo um tratamento para conseguir vencer, e você cheio de saúde. Mas é que o seu ego, né? O seu ego é aguçado. E o mais interessante são aqueles que gostam de sentar na cadeira de coitadinho. Ai, pastor, a minha vida foi difícil, pastor, a minha vida foi lutada, o senhor não sabe como era difícil, eu tinha que levantar de manhã, pastor, antes do sol nascer, buscar as vacas, buscar os bois, seja lá o que for, caminhava em cima da geada do gelo, quebrando o gelo, pastor, a vida era difícil, pastor, o pai não amava, o que a gente ganhava de presente no dia de Natal era um casco de banana, pastor, e quantos nunca ganharam nada? Né? Quantos nunca ganharam nada? Hoje, você precisa dar graças a Deus. Hoje você tem uma vida boa, tem seus filhos criados, talvez esteja aposentado, trabalhando, não sei, e continua reclamando da vida. Né? Nós precisamos sermos mais gratos. Falta um pouco de gratidão na nossa geração. Há muita ingratidão. O salmista disse, o que poderia dar eu ou fazer ao Senhor por todos os benefícios que tenho recebido dele? Né? Às vezes nós precisamos ter uma mudança de atitude na nossa vida para que possamos ter uma vida feliz, para que possamos ter uma vida abençoada, para que possamos sermos mais felizes. Às vezes achamos que está tudo difícil, e na verdade nós estamos muito bem. Às vezes não conseguimos olhar para o lado, né? Às vezes não conseguimos alcançar e ver a plenitude que existem pessoas que estão sofrendo. Olha, agora são 20 horas e 17 minutos. Tem pessoas que não fizeram uma refeição ainda hoje durante o dia. Alguns países têm pessoas que ainda não fizeram uma refeição da semana passada. Então nós precisamos mudar o nosso modo de viver. Nós precisamos mudar a nossa mente. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos descobrir qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos ter uma mente transformada. E quando temos a mente transformada, temos a mente de Cristo. E quando temos a mente de Cristo, a mente é o centro de todas as emoções. Aí começamos a pensar como Cristo pensava, começamos a agir como Ele agia e passamos a ter uma vida de vitória. Então, meu querido, meu amado irmão que está me ouvindo nessa noite, Deus, Ele está pronto para te amar. Ele está com os braços abertos dizendo, eu te amo, né? E ninguém tem amor do que esse maior do que dar a sua vida pelos seus próprios amigos. Eu lembro-me de Judas, quando Judas ia entrando, ele e os dois oficiais que vieram com ele disse para Jesus disse para ele, melhor dizendo, né? Amigo, o que viestes fazer, faça logo. Até naquela última hora, Jesus nos deu exemplo, né? De amar o inimigo, de aprender a amar, de aprender a perdoar. O amor de Cristo Jesus por nós nos constrange. Por isso precisamos mudar os nossos ideais. Por isso precisamos mudar a nossa vida para que possamos ter uma vida abençoada em Cristo Jesus. Então, nessa hora, eu quero orar por você, né? Porque a hora tem passado e Deus vai estar te abençoando. Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu, Pai querido, Pai amado, eu oro por esta vida, Senhor querido, que o teu amor possa entrar no coração desta pessoa, que ela possa ser livre, liberta, Senhor, de todo o ressentimento, de todo o amargor, Senhor, de toda a ira, Senhor amado, tudo aquilo que tem perturbado a sua vida, a sua casa, Senhor. Nós oramos agora em o nome de Jesus, Senhor. Nós cremos no seu milagre, Senhor. O Senhor possa curar da depressão, da ansiedade, da insegurança, do medo, da falta de amor, Senhor amado. Pai Santo, nós te louvamos, Pai querido, no nome de Jesus nesta noite. Abençoamos, Pai, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, Senhor, com a sua graça, o seu poder, em nome de Jesus. Amém e amém.
Que Deus abençoe os irmãos, né, em Cristo Jesus. E não esquecendo, né, se inscreva no nosso canal lá no YouTube, né, PR Edson Melo, né, e Deus vai estar abençoando a sua vida. E não esquece de dar o likezinho lá. E se Deus quiser, segunda-feira que vem, nós estaremos aqui de novo com mais uma palavra de Deus, falando de saúde emocional, porque a vitória é nossa em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos, irmãos.